Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Câmara dos Estados Unidos aprova pacote de estímulos de 900 bilhões de dólares por 359 votos a 53. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fiscaliza voos vindos do Reino Unido por precaução contra o Covid-19. Medidas foram tomadas após diversos países proibirem a entrada de viajantes do país europeu por uma nova variação do coronavírus. E veja também. Anvisa concede certificação à Sinovac após inspecionar fábrica. Faltando 9 dias para o final do mandato, o prefeito Marcelo Crivella é preso no Rio de Janeiro. Ministro Paulo Guedes prepara projetos para elevar a arrecadação de impostos no curto prazo. Tudo isso e muito mais agora, na BMC News. E as bolsas europeias operavam em alta nesta terça-feira depois da aprovação do pacote de estímulos americano de 900 bilhões de dólares já no final da noite de ontem, o que ajudou aí a espantar os temores da nova mutação do coronavírus no Reino Unido. O crescimento de 16% do PIB britânico no terceiro trimestre em relação ao segundo também contribuiu para o clima de maior otimismo. Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 1,86%, voltando para os 115 mil pontos, seguindo o desempenho das bolsas internacionais, que recuaram diante do surgimento de uma nova cepa do coronavírus no Reino Unido. O dólar fechou em alta de 0,78%, cotado a 5,12. Por aqui, diante do no aumento do número de casos de Covid-19, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a reunião do Centro de Contingência marcada para hoje pode definir novas ações visando conter a propagação do coronavírus. Isso incluiria medidas mais restritivas de funcionamento de estabelecimentos. Nós teremos mais informações sobre isso daqui a pouquinho e também vamos repercutir esse e outros assuntos por aqui na BMC News com os nossos convidados do dia. Hoje teremos por aqui Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, Ricardo Castanha, sócio da Locklau e consultoria tributária, Vitor Saviori, que é analista de ações, e também o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas antes vamos ao vivo com a Nanda Vasconcelos para ver como estão operando as bolsas nesse momento e todos os índices futuros. Bom dia, Nanda, continua aí esse clima de otimismo, pelo menos de leve recuperação em relação a ontem? Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Continua em alta, viu, Débora? Agora o Ibovespa Futuro operando em alta de 0,31% aos 116.250 pontos. Os índices futuros dos Estados Unidos também todos operando em alta agora nessa manhã. Dow Jones subindo 0,04%, S&P subindo 0,22%, Nasdaq subindo agora 0,56%. Na Europa também os principais índices agora subindo, DAX na Alemanha subindo 1,09%, FTSE no Reino Unido subindo 0,37% e CAC na França subindo agora 1,02%. Débora. Muito obrigada, Nanda. Você volta logo aqui atualizando o mercado para a gente. Daqui a pouquinho a gente se fala mais, a gente vai continuando por aqui. Eu quero começar logo falando sobre as notícias internacionais, porque o Congresso americano finalmente aprovou, na noite dessa segunda-feira, o pacote de estímulos de 900 bilhões de dólares para famílias e empresas atingidas aí pela pandemia do coronavírus por lá. Então a gente vai agora ao vivo com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Felipe, quais são os próximos passos? Finalmente a gente acabou essa novela? Oi, Débora, bom dia. Finalmente, né? Finalmente a Câmara aprovou o pacote e a gente agora espera os próximos passos, né? O projeto agora deve seguir para a Casa Branca e a expectativa é que o presidente Donald Trump já sancione esse pacote. Por 91 votos a 7, o Senado aprovou tanto a ajuda contra o coronavírus quanto um projeto de lei de gastos de 1 ano, que deve financiar o governo aí pelo menos até setembro do ano que vem. E aí, no final, o pacote também foi aprovado pela Câmara, lá no início da noite, numa votação de 359 contra 53 votos. O projeto de lei ele aprova uma outra rodada de pagamento de $600 para cada adulto e para cada criança americana. E também adiciona outros $300 aos pagamentos semanais feitos aos desempregados aí por mais 11 semanas. Além disso, esse pacote estende 2 outros programas contra o desemprego, fornecendo aí mais de $300 bilhões em alívio para pequenas empresas, incluindo aí uma segunda rodada do programa de proteção de cheques de pagamento.
O projeto aprovado ontem também investe mais de 50 bilhões de dólares na distribuição de vacinas contra o coronavírus e nos esforços para fazer testes e também para rastrear pessoas infectadas. Débora. Maravilha, Felipe. Agora eu quero mudar aí um pouquinho de assunto, vindo aqui para o Brasil nesse momento, porque a prévia da inflação oficial subiu, né, 1,06% aí em dezembro, né, e você tem mais informações sobre essa divulgação do IPCA 15 que saiu agora há pouco, Felipe? Conta, atualiza a gente. Sim, Débora, olha só, o índice de preços ao consumidor amplo 15 foi divulgado nessa manhã pelo IBGE, com um crescimento de 1,06%, como você disse aí, em dezembro. Em novembro, o índice já tinha subido 0,83%. Com o resultado, o acumulado do ano fechou aí em 4,23%, acima da meta central de inflação estipulado pelo governo para 2020, e essa meta aí é de 4%, né? Mais uma vez, essa alta de inflação foi puxada por alimentos e bebidas. Segundo o IBGE, o grupo foi responsável por 0,42 ponto percentual dos atuais aí 1,06% que foi divulgado. No acumulado do ano, o grupo alimentos e bebidas já subiu 14,36%. Essa variação aí de 1,06 é o maior índice mensal registrado desde junho de 2018. Já a taxa anual de 4,23 é a maior desde 2016, quando o IPCA 15 tinha ficado, Débora, em 6,58%. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso com os nossos convidados, Felipe, mas agora vamos falar um pouquinho da Anvisa, né, que ela está fiscalizando voos vindos aí do Reino Unido por precaução e contra o Covid-19, depois que teve essa mutação do vírus por lá. Vários países estão, inclusive, fazendo a mesma coisa. Felipe, aqui no Brasil já começou, essas novas restrições já começaram, já está valendo aí nos aeroportos? Já está valendo sim, Débora. As medidas foram tomadas depois aí que vários países proibiram a entrada de viajantes do Reino Unido, por causa dessa mutação, né? Essa nova variação do coronavírus que foi descoberta e divulgada amplamente ontem. Já nessa segunda-feira, ontem, a Anvisa acompanhou a chegada de um voo vindo lá do Reino Unido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Esse voo, que chegou ao Tom Jobim por volta de 7h40 da noite, já foi abordado ali por fiscais sanitários. Eles já estavam esperando para tomar medidas com os passageiros. Eles fizeram orientações dos passageiros, dos tripulantes, sobre monitoramento de todo mundo. Eles monitoraram todo mundo. E também eles deram orientações sobre os procedimentos de limpeza, procedimentos de desinfecção da aeronave, deram informações aos viajantes. Enfim, eles fizeram todo um trabalho ali de acolhimento aos viajantes para que todos estivessem bem preparados para não entrar com esse nova mutação do coronavírus. Essa variação do coronavírus tem preocupado muito as autoridades em todo o mundo, e as medidas de proteção estão sendo constantes, tanto aqui no Brasil quanto em vários países do mundo, para que essa mutação do vírus não volte a se espalhar. Débora. Obrigada, Felipe. Eu peço que você continue por aqui, de olho nas notícias, trazendo novas informações aí pra gente a qualquer momento aqui na BMC News. A gente continua por aqui para poder falar agora sobre o Instituto Butantan, que anunciou que a terceira fase de testes da Coronavac foi finalizada. Agora a gente vai voltar com a Ananda Vasconcelos, que tem mais informações sobre isso. Ananda, atualiza a gente. Já está tudo ok aí com a vacina? Isso mesmo, Débora. Apesar desse anúncio do Instituto Butantan, né, de que a terceira fase foi finalizada, o Instituto ainda não revelou dados de eficácia da vacina. Então, a gente ainda não tem essas informações de dados de eficácia. A expectativa é que o governo paulista informe esses dados de eficácia e mais detalhes sobre o resultado da terceira fase de forma oficial somente amanhã, na quarta-feira. Os testes da Coronavac contaram com mais de 13 mil voluntários. Apesar do Instituto Butantan não ter declarado, né, quanto de eficácia tem a Coronavac efetivamente, a imprensa americana já diz que a Coronavac tem mais de 50% de eficácia. Essa fase 3 de testes é a última etapa antes da aprovação final da vacina, Débora. Ok, Ananda, mas agora eu quero falar com você ainda sobre vacina, né? Mas dessa vez sobre a Anvisa ter concedido aí a certificação à Sinovac após a inspeção na fábrica lá na China, Ananda. Como que aconteceu isso?
mesmo, Débora, a Anvisa, ela concedeu essa certificação de boas práticas de fabricação à empresa chinesa Sinovac após uma viagem de técnicos e observadores do Instituto Butantan até a China. Esses técnicos viajaram até a China para ter essa comprovação dessa fabricação da vacina. Essa etapa é um dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina aqui no país. Segundo a nota publicada no Diário Oficial, o Instituto Butantan enviou um plano de ação para a Anvisa na última quarta-feira, no dia 16. Já a conclusão da equipe técnica foi finalizada no último domingo. A autorização foi publicada 10 dias antes da previsão inicial definida pela Anvisa, Débora. Maravilha, Nanda, você volta aí atualizando a gente a qualquer momento, muito obrigada. Agora a gente vai direto com Alex André para poder saber aí como é que estão as capas, os destaques, a agenda do dia, né? Como é que a gente tem, apesar da gente ter uma semana aí um pouco mais reduzida, né, Alex? O que está programado aí para essa terça-feira? Eu não estou ouvindo, Alex, eu vou pedir só para poder o pessoal dar uma conferida como que está o áudio dele, para poder depois a gente voltar aí com o Alex para ele atualizar a gente da agenda econômica e também das capas, os destaques dos jornais aí, dos principais jornais dessa terça-feira. Logo em seguida eu chamo o Alex novamente, a gente vai continuar por aqui, porque o assunto nesse momento é política. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu o prefeito Marcelo Crivella a 9 dias do fim do mandato dele. O político, era investigado em um inquérito que ficou conhecido como o QG da propina. O esquema de corrupção acontecia dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Além de Crivella, foram presos Rafael Alves, homem de confiança do prefeito e apontado como operador do esquema, e o delegado aposentado Fernando Moraes. As informações são do jornal O Globo. Todos os presos vão passar por uma audiência de custódia às 3 da tarde para que a legalidade do procedimento seja avaliada, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. E ainda falando de política, dessa vez agora sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está elaborando aí um novo pacote para poder aumentar os impostos. O plano, que ele próprio chama de quinta etapa da reforma tributária, tem o objetivo de aumentar a arrecadação do governo federal. O foco imediato é a cobrança de uma taxa pela valorização de imóveis declarados no imposto de renda. As alíquotas variam entre 15% e 22,5% sobre o ganho de capital, também conhecido como lucro imobiliário. O projeto de Paulo Guedes é permitir uma atualização do valor do imóvel e já cobrar uma taxa de 4% ou 5% sobre o aumento do preço do imóvel. Hoje, não é possível atualizar na declaração anual do imposto de renda o preço do imóvel de acordo com o valor de mercado. Mas no momento da venda, é necessário pagar uma taxa sobre a valorização do bem, que é a diferença entre o preço de quando foi comprado e o valor pelo qual foi vendido.